Bom dia, Mateus 22, segundo vídeo de Mateus 22, do 11º versículo ao 20º, de 10 em 10, como geralmente eu faço, ok? O vídeo. Quando a gente leva o genuíno evangelho, né? A gente está recebendo. É primeiro a receber a bênção do ensinamento, né? Esse é o ensinamento. Esse é o verdadeiro ID de Deus. Levar a verdade à vida, a verdade dos seus ensinamentos. Aquele que crê em Cristo, ok? Vamos lá. Primeiro a receber sou eu, depois, quando esse vídeo chegar ao YouTube ou ao Instagram, que é as duas plataformas que eu estou tentando usar, não sei se está chegando, só Deus sabe. Aí as pessoas também recebem as bênçãos dessas palavras, né? É preciso um despertar now, né? Aqueles que já estão despertos, estão despertos, né? Estão vendo o que está acontecendo no mundo, que jaz no maligno desde o tempo de Cristo. Já abandonaram as práticas de templocentrismo, né? De viver em templos de pedra que não habita Deus. Né? Já despertaram para que saibam que Cristo está no seu coração, dentro de nós. Nós habitamos o Espírito Santo, e nem em outro lugar. Nunca acredite em ninguém que diga que Deus está em qualquer outro lugar que não seja dentro de você. Ok? Adorar a Deus em espírito e verdade em qualquer lugar que estiver, como Jesus falou, né, como Cristo falou para a mulher samaritana no poço, né? Eles dizem para adorar em Jerusalém, porque o templo está lá, mas eu vim para acabar com isso. Isso são palavras dele, né? Então haverá um tempo em que não adorarão no monte e nem apenas em Jerusalém, mas em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que você estiver, ok? Em espírito e verdade. Vamos lá, o 11º versículo de Mateus 22 começa assim. E o rei, entrando para ver os convidados, né, que fala no Mateus 22, dos convidados, né, da festa, ele usa uma parábola sobre nós, né, os convidados para a festa. Nós somos os convidados, né, somos os convidados. Então vamos lá, o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, leve-o e lançai-o nas trevas. Está fazendo uma alusão aqui, né? Aqueles que não são filhos de Deus. Exteriores, as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O 14º já fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Que muitos são chamados, né, muitos estão vendo na palavra de Deus, estão vendo que as práticas, como Jesus falou, que viriam falsos mestres, né, falsos, com falsos evangelhos, né, teoria da prosperidade, e dê seu dinheiro suado como oferta, ou dízimo que você ficará rico, né, pague para ser rico, é mais ou menos isso, né? E essas teorias loucas, né? Esses lobos em peles de ovelhas, esses caras estão lascados, literalmente, porque eles estão levando o falso evangelho. Então aqui Cristo são parábolas que visivelmente ele está falando, né, dos que proferem mentiras, heresias sobre a realidade, sobre a verdade do reino de Deus. Então aqui ele fala, né, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos vão acreditar nisso. Muitos vão acreditar
mas não serão, eles são chamados, mas como não atendem, né? Eles ficam nas heresias de templo, ficam nas heresias de, como é que é? Hóstia, né? Tomando hóstia, comendo um pedacinho de pão, tomando um pouquinho de vinho ou cálice de suco de uva, como se aquilo ali fosse, né, o corpo de Cristo. Olha só que heresia. E o sangue, quando na verdade Jesus explicou com o material, a matéria, né, o pão físico e o vinho, né, explicou o espiritual, né, a parte espiritual. Aqui não tem nada a ver com comida e bebida, e sim com o espírito. Então é preciso ser chamado e ser escolhido. Você é um escolhido? Ou você apenas foi chamado, mas está ainda indo para templo, financiando o templo, dando dízimo, dando ofertas, né? Qual é o erro? Ah, mas qual é o erro, Mário, de a pessoa ir em templo? O templo não era para ter existido. Simples assim. Davi foi avisado pelo profeta Natã que não era para fazer templo nenhum, pois ele cogitou, né, a ideia de fazer um templo para Deus. Deus usou o profeta Natã para falar para não fazer nada, pois o templo perpétuo ele traria para o povo de Davi, para o povo futuro até hoje, que é Cristo, o templo eterno, perpétuo. Então, quando Cristo fala assim, derrubem esse templo e eu reerguerei em 3 dias, ele está falando dele e do templo de pedra. Está usando as duas formas. Não haverá pedra sobre pedra. Então, ele está falando, derrubem esse templo, né? Então, ele morreria e em 3 dias ressuscitaria. Então, é fácil de entender, né? Então, Deus, ele leva, se a pessoa não viu, como eu, não havia visto isso na palavra, ele coloca vídeos na sua frente, no YouTube, ou pessoas nas ruas, que falem a verdade sobre isso que eu estou falando. Para você não ficar na ignorância. Deus não leva em conta o dia da ignorância. Mas a partir do momento que você despertou para a verdade, mas prefere seguir a manada, aqueles que, porque são maioria, e você não quer ser ridicularizado por pensar corretamente, por conta de existirem muito mais pessoas, né? Igual piolho. Você andar na cabeça igual piolho quando anda na cabeça pelos outros, né? Então você não deve ser assim, você deve seguir a verdade. Qual é a tua intuição? Você viu a verdade? Você leu Atos 17, 24, viu que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Então você já sabe que ele não está lá. Ele está dentro de você. Deus habita em templos feitos por ele mesmo. Somos nós somos o templo. Quando Cristo fala do templo, que é ele mesmo, nós também somos. E em sua igreja, né, que somos nós, a igreja somos nós, né, que ele formaria, não haveria hierarquia. Não há hierarquia. Somos todos iguais. Quando ele lava os pés dos apóstolos, ele mostra isso, né? Ele veio para servir. Ele mesmo fala, eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Então ele mostra que não há hierarquia. Então não há por que as pessoas hoje se autodenominar pastores, que não existem, né? Só existe Cristo. Se autodenominam pastores, se autodenominam bispos, apóstolos, né? Então preste atenção nos lobos em peles de ovelhas. Vamos continuar aqui. O 16º. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja. É isso mesmo, temos que ser assim. Levarmos a verdade sem nos importarmos com quem está contra a verdade, ok? Então, ó, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ele olha o quê? O coração.
se realmente você está prestando atenção no Espírito Santo que está dentro de você. Então ele presta atenção no coração do ser humano. O 17º vai falar assim: dize-nos, pois que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Ele pergunta, né? O 18º fala assim: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Né? Experimentando a sapiência de Deus, né? De Cristo. O 19º, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Ele pergunta. O 20º versículo fala assim, né? A pergunta dele: de quem é essa efígie? De quem é esta inscrição? Depois eu vou continuar aqui no 21º. Ele está fazendo uma pergunta crucial aqui. E depois nos outros versículos, 10 outros versículos, até o 30º, eu vou explicar direitinho isso aqui. Então, tenha para você isso, tenha com você isso. A verdade é uma só. Não existem duas verdades, ok? Então, parem com heresias, né? Voltem o seu pensamento no espírito. A carne, da carne nada se aproveita, é apenas o espírito. As pessoas que não entendem isso, elas estão desligadas de Deus. Elas estão vivendo só a matéria, só esse mundo aqui. E só isso que terão. Só terão esse mundo. Não terão outra coisa senão, né? A sua recompensa já foi dada. Ele mesmo fala isso. Fiquem com essa palavra então e logo eu volto com mais 10 versículos de Mateus 22. Fiquem com ele. Fiquem com Deus.